pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CognexCast, esse podcast que nasceu de um sonho e da curiosidade por entender sobre histórias, caminhos e escolhas. Eu sou a Daiane Antunes e hoje temos uma convidada muito especial aqui, que é a Camila Machuca, psicóloga, para compartilhar um pouquinho da história delas com a gente. Camila, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Se quiser se apresentar um pouquinho, né, e a gente já começa o papo. Tá bom. Obrigada pelo convite, Dai, é muito gostoso estar aqui conversando e compartilhando um pouquinho sobre a minha jornada profissional e também sobre infância e adolescência. E meu nome é Camila Machuca, eu sou psicóloga especialista em infância e adolescência, trabalho com a cognitivo comportamental e também tenho especialização em neuropsicologia e 20 anos aí de atuação já com infância e adolescência. Legal. Cami, começa contando pra gente, então, como que você chegou na psicologia? Você já tinha essa ideia de que ia partir para essa carreira mesmo, desde pequena? Como que foi? Não, até uma história interessante, assim, quando chegou perto da época da escolha profissional, eu não tinha ideia do que eu queria fazer da vida. Não sabia nada, né? Eu queria ser médica, psicologia era uma coisa que nem passava na minha cabeça. Tinha alguém na tua família, psicólogo? Ninguém, zero. É um campo, assim, que eu desbravei totalmente. E aí, começou a minha história com a psicologia através de um bom vínculo que eu fiz com a minha psicóloga, que fez a minha orientação vocacional na época. Legal. Então, foi um contato, assim, muito gostoso. E ela me ajudou, sim, com a testagem, com as conversas, com a orientação. E aí, saiu, quando veio o resultado entre as carreiras, aí veio a psicologia. Algo que eu nunca havia pensado. E eu comecei a ir naquelas feiras de carreira, e conversar com outras psicólogas. E me encantei pela área. Falei, acho que é isso. Eu vou para psicologia. E você, quando criança, assim, você era uma pessoa, assim, que gostava de conversar já com as pessoas? Gostava de interagir com crianças mesmo? Como que era? Então, a minha mãe conta, né, uma história, isso de quando eu era criança, que as professoras, vira e mexe, chamavam ela para dizer que eu tinha uma liderança entre as crianças, mas não aquela liderança que às vezes a gente vê assim, de mandar ou de ter uma personalidade forte, mas fala assim, é uma líder emocional. Interessante, né? Sim. Que as crianças me procuravam, às vezes, quando queriam falar alguma coisa, que eu estava sempre conversando com alguém, sendo empática com as outras crianças. Que então, eu acho que sempre teve um pouquinho disso aí no meu desenvolvimento. Sim. E pensando em adolescência, assim, também, eu sempre era aquela amiga conselheira. Então, eu gostava sempre muito de escutar as pessoas, isso me interessava. Mas eu não era aquela criança, nem adolescente mega extrovertida, que tava sempre falando e me expondo. Se a Camila de lá atrás soubesse, por exemplo, que eu tava num podcast hoje, ela não ia nem acreditar. Ah, é? Não, e não parece nada, né? Até porque nas redes sociais também, você parece super mais extrovertida, assim, comunicativa, né? Mas não era teu perfil antes. Não era meu perfil antes. Então, era mais quieta, mais de escutar, mais tímida, mais reservada. E pra gente ver como também a gente pode treinar habilidades. Perfeito. Exato. Tá. E aí você fez faculdade na PUC. Eu fiz faculdade na PUC, trilhei ali todo o meu caminho. E aí vem outro dado interessante, né? Muito curioso. Eu pensava desde o começo assim, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou fazer psicologia clínica. Não acredita? Eu não pensava na psicologia clínica como uma opção de carreira. Você pensava no quê? Eu achava que eu ia para organizacional. Falei assim, é uma coisa mais prática. Sim. Eu achava, na época, assim, tudo muito subjetivo. Falei, não é muito prático. Como é que eu vou colocar isso no dia a dia? Não sei. Pensando isso com a cabeça, obviamente, lá quando eu tinha 18 anos. Não era um caminho que eu queria trilhar. E até o 5º ano, eu fui muito firme nisso. Capaz. Tanto que eu não fiz estágio de último ano, de 5º ano, né? Que é o obrigatório na clínica. Você fez um quê? Fiz escolar e organizacional. E então foi uma coisa assim, como é que eu cheguei na clínica, né? Sim. Talvez. Que lá, então, até me formar, assim, não. Eu falei, não vou ficar escutando o problema das pessoas o dia inteiro, acho que vai ser demais pra mim. Pensava eu com a cabeça lá atrás. E aí me formei, e vem aquele gap ali, né? Que a gente vai fazer da vida depois que se forma. Ainda mais que eu, assim, tava nessa questão da organizacional, mas fazendo estágio, também não me encantei muito pela organizacional. E não tinha muito a ver com o meu perfil. Não mesmo. Zero. E aí, durante a faculdade, eu sempre
aqueles estágios que você pode, que são optativos, Sim. fazia muito nessa área de escolar. Eu lembro, puxa, mas eu gosto muito de criança. Na minha vida pessoal também, na igreja que eu frequentava, eu sempre dava aula para as crianças. Falei, peraí, mas eu gosto dessa área infantil. Sim. Quem sabe aí tem uma luz, tem um caminho. Isso depois que você já tinha se formado. Depois que eu já tinha me formado. Ainda não era claro para mim que a minha paixão era a infância e não era claro para mim que a minha paixão era a clínica. Sim. Então, Mas quando você começou a trabalhar mesmo, você começou a trabalhar com o quê daí? E aí que veio a virada de chave. Ah, tá. Então, passado ali uns 6 meses, eu participei de um processo seletivo no Inodap, aqui de Curitiba. E aí, né, minha admiração aí pela Maria Lúcia. E ali, trabalhando no Inodap, eu comecei a perceber, olha, realmente, eu acho que eu gosto de clínica. Porque eu comecei com avaliação. Sim. E aí, fui fazer minha especialização em neuropsicologia na USP, lá em São Paulo. Comecei a fazer as testagens na avaliação, né, de perfil de potencial intelectual. E aí, começou a demanda, os pacientes que eu fazia avaliação, vários precisavam de atendimento. Daí você começou a pegar. Aí eu comecei a pegar. Eu falei, olha só, como que eu nunca pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso antes? Me encontrei a tal ponto, né, nos atendimentos, que hoje eu não faço avaliação. Sim, pois é. Eu faço o atendimento, eu gosto da intervenção em si. E a avaliação você foi fazer por conta de uma demanda que tinha lá no Inodap mesmo. Tinha no Inodap, e a minha mente sempre foi muito prática. Então, a avaliação me dava uma segurança. Eu pensei, puxa, como eu não gostava da clínica, falei, o que eu vou fazer? Sim. Olha, avaliação. A avaliação é uma coisa mais objetiva, né? Tem um começo, meio e fim. Exato. Acho que isso vai me dar mais segurança, eu vou ter as ferramentas certas. Sim. E aí foi para avaliação. E da avaliação surgiu a demanda dos atendimentos. Entendi. Então eu fiz um caminho inverso. Nossa, super. Totalmente E aí, inverso. em relação à superdotação mesmo, você tinha escutado falar antes já sobre superdotação, você foi escutar no Inodap? No Inodap. Meu primeiro contato também com superdotação, nem assim, para mim era uma coisa muito distante, assim, né? Era coisa de filme. Não sabia qual era a real porcentagem da população, características. Hoje não sei como são as faculdades em relação a isso, né? Mas na época que eu me formei, 20 anos atrás, também não se falava sobre superdotação. Mas eu também não tinha muito falando sobre isso, assim. Eu fui aprender quando eu entrei na clínica, assim, na Cognos mesmo. Né? Não é algo ainda, apesar hoje mais disseminado com as redes sociais, mas ainda, né? Acho que na formação mesmo falta. Eu acho que falta mesmo. E aí você entrou no Inodap aleatoriamente? Tipo, foi fazer processos em vários lugares e acabou passando lá? Ou te indicaram? Não, tô tentando aqui lembrar exatamente a sequência. Mas eu vi essa vaga, e aí era um sábado, que na verdade era até um treino. Eu nem sabia, na verdade, que era muito um processo seletivo. Era um treinamento de altas habilidades na infância e adolescência. Tá. Eu não lembro agora exatamente como que eu cheguei nisso. E eu fui fazer esse treinamento. E aí era um treinamento de um dia todo, de manhã até o final da tarde. E isso eu sempre fui, assim, eu sempre fui muito de ir atrás das coisas, de não ficar parada, de estar em movimento, que acho que é uma característica bem importante. Aí se tem alguém que tá começando vendo a gente. E aí, passado esse treinamento, a Maria Lúcia, daquele grupo que estava lá, acabou convidando algumas pessoas para trabalharem no Inodap. E eu fui uma dessas pessoas convidadas. Então, naquele grupo grande, acho que ela convidou 2 psicólogas. E eu falei, puxa, gostei. Acho que vou começar por aí. E aí, foi dessa forma que começou. E aí, você ficou quanto tempo lá no Inodap? Como que foi teu processo, assim, pra captar paciente, para você ir pro teu consultório particular? Como que você decidiu isso? Então, como que foi essa construção daí da clínica? Isso. Então, fiquei no Inodap. Eu acredito que eu fiquei aí uns 7 anos, talvez até, exclusivamente no Inodap. Nossa, bastante. Bastante tempo. E aí também fui descobrindo dentro de infância e adolescência que eu gostava muito de crianças pequenas, também de crianças em idade pré-escolar. Também acho que foi um público que eu descobri ali um interesse. Aí teve algum momento que eu abri um processo seletivo para a Unimed. Eu também não sei como que é a Unimed hoje em dia, mas na época você era contratado da Unimed e você atendia nas unidades da Unimed.
E então eu comecei Inodap, Unimed, Inodap, Unimed. E daí a Unimed era um horário lá fixo que eu tinha na manhã, também uma agenda super cheia, porque daí era um atendimento de meia e meia hora. Nossa, meia hora. Meia e meia hora. O que dá tempo de fazer em meia hora? Exatamente. Uma coisa para se pensar também sobre a qualidade, né, desses serviços para o usuário, assim. E era, então, muito frenético, daí almoço, Inodap. E aí, lá na Unimed, eu tinha que atender todos os públicos. Criança, adulto, que viesse. Sim. E aí, começou mais forte ainda, assim, não, eu não gosto de adulto, de atender adultos. Não é algo que faz o meu coração bater mais forte. Não gosto, não tenho identificação com esse público. Gosto de atender infância e adolescência. E comecei muito a construir o que hoje eu penso que o atendimento na infância é um atendimento preventivo. Falei, puxa, tem muito potencial em a gente ajudar as crianças numa fase inicial, pensando na construção do que eu via nos adultos, e muito potencial em a gente ajudar a família dessas crianças. Perfeito. Porque a maioria das vezes, atendendo, a gente vê que o erro ele não é consciente. Os pais não erram porque eles querem errar. E ali, puxa, eu posso orientar esses pais, eu posso conversar com esses pais, eu posso ajudar através disso essa criança, esse adolescente também. Foi lá que você começou a perceber essa coisa da orientação parental, então? Foi lá também. Eu falei, olha só, meu Deus, eu gosto de fazer isso. E aí foi o primeiro passo que eu dei para ter o meu consultório. E aí eu aluguei a minha primeira sala. Até porque alguns pacientes daí da Unimed, quando acabavam o número de sessões liberadas, porque só tem o número X tipo, ali. 10 sessões libera-se, né? É pouco. Tem algumas questões, né, alguns diagnósticos que autorizam mais sessões. Mas se não era um número limitado, e os pais às vezes queriam continuar comigo. Os adolescentes queriam continuar comigo e às vezes até alguns adultos queriam continuar comigo. E como ainda eu estava assim, né, naquela fase inicial, então alguns adultos também acabaram vindo comigo. Mas logo, né, à medida que eu fui trabalhando, os adultos foram ficando realmente de lado. E ali foi a minha primeira sala. E aí o trabalho ele começou a engrenar mesmo na clínica. Você ainda estava no Inodap? Ainda estava no Inodap. Aí, quando eu aluguei esse espaço, aí eu vi que era o momento, assim, de deixar também o Inodap. Então, eu gostava muito da avaliação, mas eu achei que era o momento que eu precisava colocar energia também na minha própria carreira, no desenvolvimento dela como Camila, né? Camila Machuca, psicóloga. Na minha identidade ali, profissional. Nossa, como deve ser difícil esse momento, assim, né? De colocar um espaço de lado que você gosta de estar e tudo mais, e que te dê essa abertura, mas ir pro teu espaço mesmo, assim, né? E até essa insegurança de... Porque aí fica tudo por tua conta, não fica? Sim, totalmente, né? Então, até então eu tinha toda a proteção, né? Tanto Inodap quanto Unimed, eu tinha a sala, eu tinha os materiais, eu tinha tudo. A partir do momento que eu fui para um espaço meu, era minha conta e risco. Né? Tudo eu tinha que comprar, eu tinha que fazer o investimento e tinha a responsabilidade de, puxa, eu tenho que fazer dar certo. O que, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser um grande motivador. Quando você tá... Exato. Não é? Tipo, é meu, eu preciso fazer isso dar certo agora, depende de mim. Exato. Mas sim, foi difícil, né? Eu tinha um carinho enorme pelo Inodap, tenho um carinho enorme pela Maria Lúcia até hoje. A gente, né, conversa até hoje. Porque eu acho que isso também é um elemento muito importante que a gente tem que ter pensando na vida pessoal e na vida profissional, é a gratidão, assim. Eu acho também. Não é? Sempre olhar, assim, as pessoas que contribuíram com a tua formação, contribuíram com a tua carreira. Então, eu sempre vou olhar para ela com um olhar de muita gratidão. Porque ela me ajudou, assim, através da oportunidade que ela me deu, né? Vendo um talento que talvez nem eu estava enxergando em mim mesma. Exato. Uma abertura para eu descobrir minha paixão por infância, por atendimento clínico, visibilidade, porque, querendo ou não, quando você está numa clínica de outra pessoa que já tem um nome, os pacientes vêm até você. Você não tem a responsabilidade de captação de paciente. Então, acho que foi essa grande oportunidade. E aí, eu sofri para me desligar dela. Sim, imagino. Eu acho que... Eu lembro, assim, que eu fiquei planejando, assim, várias semanas. Como que eu vou falar com ela? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou sair daqui agora? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu lembro que eu chorei, sofri. Aquela coisa, assim, de encerrar um ciclo mesmo. De dar um
um adeus para um espaço que foi tão importante para você. E eu acho que quanto maior a gratidão que você tem pelas pessoas que passam pela tua vida, mais difícil fica isso ainda, né? E não adianta, assim, você falando, eu vou pensando de pessoas também que foram muito importantes dentro da minha trajetória, assim, até agora, né? E essas pessoas ficam muito marcadas e eu acho que é a mesma sensação, assim, igual você falou da Maria Lúcia, né? Eu acho que essas pessoas não têm noção o impacto que elas têm na nossa vida também, né? E eu acho que quanto maior a gratidão, mais difícil também fica de se desvencilhar desse sentido profissional, né? Porque o pessoal continua. Continua. Não, bem Exato. isso. Mas acho que é isso. Então, sofri, planejei. Uhum. Falhei. E tem momentos da nossa vida que são assim, né? Que é importante a gente encerrar um ciclo anterior para você conseguir ir para o próximo ciclo. E aí começou a minha trajetória solo. Camila Machuca, psi, na clínica. Não é é no mesmo consultório que você está hoje? Não é. Tá mudando. Hoje eu tô no espaço que é meu terceiro espaço. Então eu comecei inusitadamente, a minha sala era dentro do shopping Novo Batel. Você já viu que tem uns espaços meio assim de salas comerciais? Nossa, lá? nunca reparei. É bem pertinho daquele parquinho lá que tem. Aham. Acho que, enfim. Então foi ali minha primeira sala. Aham. E ali o meu nome começou a circular um pouco mais entre os pais. E aí você atende, né? Faz um trabalho que tem resultado, um pai acaba falando para outro pai, uma mãe acaba falando para outra mãe. E aí as indicações começaram a surgir de uma forma orgânica, assim, também. E pensando que ainda a gente está falando de um período sem redes sociais. Pois é, exato. É isso, era uma das perguntas até que tinham feito, né? Sobre essa questão da captação de paciente mesmo. Como que foi isso para você no começo? Quando você partiu para o consultório particular, você tinha vários pacientes já que vieram junto com você ou foi uma construção? Não, acho muito interessante e importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que até hoje as redes sociais, elas dão essa ilusão. Dão essa ilusão para quem está começando ou para quem ainda está no começo, porque quando você está construindo a clínica, você está construindo um nome. Sim. Então, ninguém vai em alguém que não conhece. Então, é uma jornada difícil. E me preocupa, acho legal a gente falar sobre isso, que eu acho que vendo no Instagram, parece que as pessoas, em um ano, elas têm agenda cheia. Ou que em 2 anos, 3 anos. Acho que sim, hoje facilita bastante, mas a clínica é uma construção. Então, quando eu falo eu tinha pacientes, a minha agenda começou a movimentar, mas era ainda assim. Eram, sei lá, 3, 4 pacientes no comecinho disso, na semana. Né? Às vezes de você usar as estratégias aí daí comerciais, né? Olha, alguém entrava em contato, você olhava a agenda, tinha todas as vagas disponíveis. Poderia oferecer 15, 16, 17. Não, olha, só tem o horário na terça, tal hora, ou quarta, tal hora. Lembro muito disso, né? Essas estratégiazinhas, assim. Sim. E também comecei a me movimentar. Como eu falei, eu nunca fui uma pessoa parada. E nunca fui uma pessoa, assim, apesar de ter medo, obviamente, porque fazer coisas novas dão medo, mas uma pessoa, assim, do movimento. Então, eu falei assim, quer saber? Então, agora eu também preciso que as pessoas me conheçam. Senão, aqui nessa sala do shopping, quem que vai saber que eu existo? Sim. E aí, o que você fez? Como que você começou? Aí, eu comecei a entrar em contato com escolas, com lojas, tipo, em datas comemorativas, Dia das Mães, Dia das Crianças. E uma pena que eu nem tenho registro dessas coisas, assim, hoje, porque acho que seria muito legal fazer olhar para trás e fazer uma construção desse relato, assim. Sim. E na cara dura mesmo, assim, oi, tudo bem? Meu nome é Camila, ligar, né? No WhatsApp. Ligando, sou psicóloga infantil, queria ter uma oportunidade de apresentar meu trabalho para vocês. Posso marcar uma reunião? E aí eu ia, porque eu sempre acreditei muito no poder desse cara a cara, que eu acho que ele é importante até hoje. Ah, com certeza. E eu falei assim, não, então eu vou lá, vou me apresentar. E aí a pessoa me vendo, eu conversando, acho que tem muito mais chances também dela abrir uma porta para mim do que só falando pelo telefone. Com certeza. Algumas vezes deu certo, outros lugares não quiseram me receber. E aí eu dava palestras nesses lugares, então tanto em escolas quanto lojas, nessas festividades. E aí sim, começavam a chegar indicações através desses movimentos. Fiz muito também de marcar horários com, por exemplo, pediatras, neuropediatras, pagar a consulta, como se fosse uma consulta mesmo, que eu ia fazer. E, olha, na verdade, eu vim aqui não para me consultar, eu só queria me apresentar. Eu sou a Camila, eu faço isso, faço aquilo. E apresentando também o meu trabalho para esses profissionais. Que legal.
Pois é. Eu acho que uma coisa que é bem importante, assim, né, e que a Paulinha que veio no episódio passado, né, do CognexCast, mas você também fala, é essa questão da iniciativa, de você ter iniciativa, porque eu acho que muitas coisas, realmente, as redes sociais dão uma ilusão de que as coisas caem do céu, assim, né, que eu vou estar lá postando e uma hora alguém vai olhar pro meu rosto e vai achar, eu acho que eu quero essa pessoa para atender o meu filho. Pode ser que sim, pode, mas na prática, eu acho que as indicações, elas vêm muito desse pessoal, de a pessoa me conhecer, ou do pediatra me conhecer, da escola, e aí começa a ser mais indicado, assim, né, encher. Ai, com certeza. Eu pensando até no nosso público, né, infanto-juvenil. Puxa, o filho é a coisa mais preciosa de um pai ou de uma mãe. Você não vai levar teu filho ou tua filha num lugar assim, pode acontecer, como você falou. Mas é muito difícil. Sim. Eu gostei aqui dessa pessoa online, vamos lá. Né? Eu acho que o nosso trabalho, apesar das redes sociais terem uma força muito grande hoje, mas o cara a cara, a indicação ainda é o que constrói, ao meu ver, uma clínica sólida. Eu acho também. Até porque eu acho que é um movimento contrário, né? Eu recebo a indicação que eu vejo... Até eu faço muito isso, assim. Quando eu recebo a indicação de um profissional, aí eu vou lá na rede social dele ver se eu gostei da cara dele, entendeu? Aí se eu gostei, eu vou. Mas primeiro eu tenho que ter recebido a indicação. Eu não pego aleatoriamente, igual você falou, né? Filho é um serzinho precioso. O pai não vai levar em qualquer lugar. Tem razão. É, legal. E aí você começou dentro desse primeira sala, indo nas escolas. Aí nas lojas, o que você fazia, assim? Você falava o quê para as lojas? Então, daí eu pegava essas Porque essa estratégia eu achei muito diferente. Eu aproveitava essas datas comemorativas. Então, tipo, Dia das Mães. Tá. Então, agora, gente, tá? Aí seria uma semana aí grande de trabalho pra mim anteriormente. Pra Camila, de alguns anos atrás. Então, eu ia lá, olha, loja de roupa. Falava assim, olha, eu sou a Camila, sou psicóloga e tal. Vai ter o Dia das Mães. Vocês não querem fazer um momento para as clientes de vocês? Uma conversa sobre limites? Sobre... birra, pegava alguns temas, assim, que eu sei que são as dores das mães, que eu percebia no consultório. E aí eu oferecia isso. E várias lojas achavam legal a ideia. Puxa, nossa, genial! A gente não tinha pensado sobre isso. Então, vai lá, a loja ainda... Né? Hoje, se tivesse redes sociais, que eu digo, era um evento que ainda dava pra filmar, ó, estamos aqui com a Camila, mas não era nem isso. Exato. Não, mas é porque dava lucro pra elas, porque já comprava uma pecinha ali ou outra também, né? Toda loja... E trazer essa fidelidade mesmo das clientes, né? Isso, porque daí, né, pra loja passa uma mensagem, olha, a gente tá se preocupando, cuidando de você, cliente, para além dos looks, por exemplo. Muito boa ideia. É uma estratégia que, inclusive, até hoje funciona. Super. Eu não vejo as pessoas pensando... Eu nunca iria pensar nisso, eu acho. Não perdeu a validade dessa estratégia. Pra quem tá assistindo a gente, tá começando, vale a pena, vale a pena. Vai lá, o não você já tem. Minha frase na cabeça, assim, o não você já tem. E aí, legal falar que muitas vezes, apesar de fazer todo esse movimento, também demora tempo. Então, eu não vou na loja hoje e amanhã alguém vai me mandar mensagem. Sim. Pode ter acontecido, algumas vezes sim. Mas eu diria assim que pra minha clínica, que eu digo eu, né, pro meu consultório, ser o que ele é hoje, foram 7 anos. Isso foi em que ano, por exemplo? Isso, quando você alugou a tua sala lá no... Puxa vida, então. No shopping, fiquei talvez uns 7 anos no Inodap. Então... Não sei quando você se formou. Pois é, Jesus, psicólogo não é bom em conta, não faça isso comigo, Dai. Então não tem problema. Tá, vamos fazer uma linha do tempo. Vamos fazer isso, vamos pedir qualitativa, exato. Faz tempo. Tá. Mas então, você acha que demorou 7 anos pra ficar consolidada mesmo? Com certeza, sim, pra ter aquele fluxo, assim, de pacientes fidelizados, sem tantas desmarcações. Porque no começo isso é normal. Vamos trazer uma questão real das pessoas. Que você vai agendar 3 pacientes, talvez 2 desmarquem, um continue com você. Então, esse flow aí da clínica inicial é comum. Então, 7 anos para, assim, puxa, tá com um movimento bom, um faturamento bom, clientes fazendo indicações frequentes. Daí, esse fluxo também de trabalho paralelo aí de médico, escola, loja, essas ações também... Ficam mais naturais, Ficam mais naturais. E aí, eu já estava no meu segundo consultório. Que aí já tinha dado uma girada. E aí, acho que a gente já está falando, talvez, de
entrado na pandemia também. A pandemia ocorreu aí no meio disso tudo. Tá. E daí tem um boom da pandemia também. Tá, então vamos lá. Conta sobre o boom da pandemia, que a gente falou antes de começar até o podcast, né? Isso. Sobre as lives. As lives. Então, o boom da pandemia. Então, até então, eu era lá, Camila, nessas indicações Curitiba. Tá. Né, regionais. E aí, eu fui convidada para uma palestra da Melina, que ela tem um Instagram que na época também estava muito, muito forte, assim, que era Maternidade Simples. Tá. Era mãe falando para mães. Mas era muito forte mesmo. Então, quando ela me convidou, assim, achei super legal. E ela me perguntou, Camila, daí você tem, tipo, um Instagram pra gente te marcar? Eu, assim, Instagram, marcar, nem sabia o que era. Porque era bem o começo mesmo. Então, quem tava lá, tava e falando, fazendo conteúdo bom mesmo, tava explodindo. Sim. E aí, uma amiga minha me incentivou. Falou, Camila, é verdade, como que você não tem um Instagram? Você tem que ter, você se comunica super bem, as pessoas precisam saber mais do teu trabalho, quando você explica com clareza, você tem um dom que acho que você não tá percebendo. E eu fui super reticente, assim, falei, será? Eu falei, tá, mas como eu preciso criar para me marcarem nesse evento, então me ajuda aqui. E aí a gente criou a minha conta do Instagram, enfim, eu não sei, eu falo, mas como é que põe essas informações aqui? Eu não sabia, tipo, nem que programa, como é que cria um post, né? Que hoje é uma coisa tão natural. Falei, mas como é que escreve esse texto aqui? Como é que as pessoas fazem isso? Enfim, essa minha amiga me ajudou bastante. E aí eu fui entendendo as ferramentas, Canva, enfim, como é que fazia. Nem tinha o Canva antes. Atrás, acho que não tinha, nem tinha o Canva, verdade. Canva foi depois. Que o Canva também é meio... Não, tô pensando em 2020. Não, acho que tinha o Canva, assim, que 2020 tava de estagiária na clínica e eu fazia. Tinha? Acho que sim, Então, não vamos me deixar tão... Eu tinha até, eu acho. E aí, assim, daí veio essa palestra. Tá. E como ela tinha muitas seguidoras, eu ganhei muitas seguidoras. E aí entendi que eu tinha que começar a falar. Então, esse negócio de abrir a câmera e falar sobre assuntos variados do desenvolvimento infantil. Isso bem durante a pandemia. Foi assim, essa palestra foi antes da pandemia, porque era uma coisa presencial ainda. Legal, Então, a Melina reuniu muitas mães para um evento. E aí tinha uma nutricionista, eu não lembro exatamente, mas era uma ação de alguma coisa, assim, talvez até Dia das Mães ou Dia das Crianças, alguma coisa assim. Tá. Então, isso já atraiu bastante gente pro meu perfil no Instagram. E ali logo depois veio a pandemia. Tá. E aí vem o boom também, uma grande abertura, assim, de oportunidades profissionais dentro da pandemia. Tá. Porque eu nem sabia, não conhecia realmente a força dessa ferramenta. E aí eu já estava produzindo conteúdo, ainda não de maneira consistente. Mas aí comecei a descobrir as psicólogas do Instagram. Entendi. Né, que Manuela Baima, Tamara. Você conheceu a Manuela já naquela época? Eu conheci lá no Instagram, através do Instagram. Porque daí eu comecei a criar conteúdos. Então veio a pandemia, o que a gente fazia, nossa fonte principal de dinheiro, né? Nossa de renda. Como é que a gente ia atender criança? Não ia mais. Tá. Né? E aí começou também uma segunda fase de reinvenção. O que eu vou fazer? Então, acho que todas as psicólogas ficaram nessa insegurança. Como, graças a Deus, eu já estava aí com o Instagram montado, eu fui tentando entender esse novo modelo de negócio. Sim. Porque é um negócio também. Também. E aí fui entrar em minha característica que eu te falei de ir atrás das coisas. Então, eu comecei a ver essas psicólogas famosas do Instagram, ver o que elas estavam fazendo, ver o que era tendência. E aí, eram muito as lives, né? Quem que não lembra das lives na pandemia, né? As piadas, abria a geladeira de uma live. Enfim. E aí, eu fiz uma que foi a Semana da Saúde Mental na Infância e Adolescência. E aí, convidei várias dessas psicólogas que são, né, hoje referência aí também no Brasil pensando em atendimento infanto-juvenil. Manuela Baima, Tamara Você nem Maia, conhecia, foi lá e convidou. Ariadne. Assim, do mesmo jeito que eu fui nas lojas, eu fiz com elas também. Sim. Então, não do nada, né? Não totalmente, absolutamente do nada, senão seria até uma coisa meio bizarra. Mas já acompanhava o conteúdo delas, interagia, comentava, curtia.
Mas aí, da mesma forma, por direct. Oi, eu sou a Camila, nanã, vou fazer uma semana sobre... E acho que tava todo mundo muito aberto ali também naquela época. E aí fiz essa semana, que foi super legal. Criei uma estratégia também de ler livros infantis para as crianças. Foi isso que a Amanda falou. Ela comentou que lembra ela lembrava de você. disso. Ela lembrava. Porque, né, o meu público eram as crianças. Eu queria ajudar as crianças também naquele momento de sofrimento emocional para elas. Sim. Então, eu falei, puxa, já que eu não posso atender vamos criar um espaço para que elas também tenham um canal de expressão emocional. E é isso, eu tinha a leitura dos livros, era uma live também. Daí as mães ligavam pros filhos. Ligavam pros filhos, era super bonitinho, mandavam, daí printavam, marcavam, assistindo a tia Camila. E foi fidelizando, porque era algo que eu fazia toda semana. E criava sempre uma atividade emocional no final para a criança fazer depois da leitura do livro. Sim. Então, os pais podiam entrar, baixar o arquivo. Todo mundo, acho que comprou uma impressora também na pandemia. Sim. Para imprimir as atividades e tudo, né? As atividades, as coisas que tinham que fazer. E aquilo foi me dando muita visibilidade também. Então, essas lives me deram visibilidade. E aí, essa semana as leituras para as crianças me deu muita visibilidade. E ali eu fui crescendo muito também. Então, quando voltou para o presencial, o meu nome também já tinha ganhado uma outra força, que não tinha antes da pandemia. E aí, um reconhecimento bem maior, tanto em Curitiba. E através do Instagram também eu recebi muito contato. Eu fiz, por exemplo, uma entrevista na Band News, ao vivo, com o Daniel Becker, lá, o pediatra. Fiz a revista Crescer, me chamou. Fui dando o meu nome foi tendo visibilidade em veículos nacionais também. Que legal. E isso também atraiu mais pessoas. E aí, quando voltamos, então, para o consultório, nossa, meu nome tem outra força. Eu lembro até que durante Acho que já até tava voltando um pouco as coisas, mas aí lá na clínica começaram a fazer mini cursos e tudo mais. Você deu um de regulação emocional. Isso mesmo, de regulação emocional, que eu falava muito sobre isso na pandemia, né? Sobre as emoções, a importância da educação emocional. Que isso, né? Os pais, as pessoas não sabiam nada muito sobre isso. E o Instagram deu nas redes sociais, né? Deram essa abertura para os pais começarem também a estar mais atentos a isso. Acho que a própria pandemia fez os pais olharem muito para essa relação, para esse vínculo, para o que ainda estava faltando, o que eles tinham que fazer, né? A gente sabe que vários relacionamentos, inclusive, né, se reconfiguraram, muitos pais se separaram. Exato. E as crianças se viram naquela posição de eu tenho que olhar para isso agora, né? Não tem outra coisa para fazer, a não ser olhar um para a cara do outro, conversar, ver o que está acontecendo dentro da minha família, né? Olhar para dentro de casa mesmo. Acho que muitos pais se depararam com isso. Puxa, eu tô conhecendo meu filho agora de verdade. Exato. Porque nesse movimento de sai, volta, trabalha, reunião, viagem, você às vezes acaba perdendo esse vínculo que é tão importante para a criança. E você percebe que foi uma mudança que veio para ficar, ou parece que hoje em dia os pais voltaram a se desconectar um pouco assim depois? Pergunta interessante. Eu acho que tem um interesse, uma abertura que se criaram com essa questão da pandemia e de todos esses problemas que vieram depois dela também. Mas hoje eu vejo que, às vezes, os pais estão perdidos em tantas informações. Eu acho que ele já agora tem tanta coisa para consumir. E tantas fontes, aí não tem só mais psicólogos falando, né, sobre desenvolvimento infantil. Tem várias pessoas que nem têm nenhuma formação específica falando e tem seguidores. Tem muitos seguidores. Muitos seguidores, a gente sabe. Por quê? Porque rede social também não é... Às vezes nem é sobre você ser um bom profissional. Não. Tem muitos bons profissionais que têm perfis e ótimo, né? Mas tem pessoas que são famosas, mas porque dominam as ferramentas, às vezes, de comerciais. Exato. E aí, sim, tem muita informação circulando. Então, eu vejo hoje os pais assim, meu Deus do céu, mas leio num lugar que eu não posso disciplinar meu filho. Daí eu leio em outro lugar que eu tenho que disciplinar meu filho, né? Tem até vários memes disso, assim, anotando as aulas, aí passando várias pessoas falando coisas totalmente diferentes. Então, acho que os pais estão muito nesse movimento. E aí, o que é bom de verdade? O que funciona para o meu filho? O que é certo? O que é errado?
que você recebe mais dentro da clínica mesmo, né? Agora você tá mais voltada para orientação parental ou não? Você ainda tem bastante atendimento? Não, tem bastante atendimento ainda. Uhum. Tem alguns processos que são só de orientação parental. Isso que eu ia até... Acho legal a gente falar sobre isso, né? Muito. Que não precisa o teu filho estar fazendo terapia para você entrar nesse processo de orientação parental. E às vezes nem cabe, né? Dentro daquela situação, a gente até estava comentando, né? Crianças muito pequenas que... às vezes, a terapia em si, para ela, não vai ajudar tanto quanto eu fazer uma orientação parental ali com aqueles pais, para que eles manejem o comportamento dentro de casa, né? Sim. Não, exatamente. Acho que os pais não sabem. Não muitas sabem vezes. disso, né? Não sabem. A gente fala, né? Orientação de pais, orientação parental. O que é isso? O que é isso, né? Os pais não tá... E daí, né? Uhum. Então, os pais... Realmente, então, é um processo que os pais podem fazer sem que o filho esteja em terapia. Uhum. Mas para realmente receber orientações, faço, então, ainda bastante. Até por causa do Instagram. Tem pais de outros estados, pais de outros países que me procuram. Legal. Brasileiros, né? Que moram fora. E daí é muito legal que eu consigo fazer esse processo, já que ele é mais pontual. E ainda assim, atendo bastante, né? Aqui em Curitiba, crianças e adolescentes. E aí o processo de orientação de pais ainda... daí direcionando, ajudando nas questões específicas ali de comportamento de cada criança. E faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Eu acho que um processo até de psicoterapia, se não tem uma boa orientação parental, parece que ele fica meio solto, assim, né? Parece que ele não tem tanta efetividade quanto vê os pais dentro do processo, realmente. Assim, exatamente. Né? Tem 1 milhão de limitações também, obviamente. Sim. Mas ajuda muito, né? Porque isso, os pais estão na linha de frente. Os pais estão todos os dias com a criança. Né? E aí, o que eu faço quando meu filho começa a jogar tudo do quarto dele? O que eu faço quando meu filho me responde desse jeito? Ou o que eu faço quando meu filho tem esses comportamentos são impulsivos? Enfim, são as dúvidas e que realmente, o que os pais vão fazer? E essas ferramentas daí ajudam muito, porque dão uma clareza para os pais, dão uma linha para os pais. E, entendi. Então... E como que funciona o teu processo de orientação parental, Cami? Você faz... Como que são as sessões, né? Que as pessoas procuram? Então, assim, se for esse processo pontual que a gente fala, então, às vezes os pais me procuram uma orientação para o desfraude. Tá. Então, os pais vão começar a retirada da fralda. Então, como que eu devo fazer isso? Aí, geralmente, eu mando um questionário prévio para os pais, para eu entender, já que é uma orientação específica, o que eu vou encontrar ali, se é realmente uma questão de orientação específica ou não. Eu já consigo ter vários pontos ali, porque eu consigo agilizar o atendimento deles, né? Dar mais ferramentas que eles precisam. E aí eu vou definir com os pais o número de sessões, que às vezes uma sessão é suficiente, né? É realmente só uma dúvida, um ajuste fino ali que os pais precisam fazer. E às vezes, também divórcio, os pais querem saber como comunicar. Como que a gente fala? Então, é um processo que também cabe uma orientação pontual de pais. Crianças pequenas. Esse comportamento é normal ou esse comportamento não é normal? Uma dúvida que assombra os pais também. Orientação pontual também. E aí, eu vejo o número de sessões que os pais precisam e, às vezes, até para treinar uma habilidade entre uma sessão e outra. Tá. Então, geralmente, orientação de pais eu até dou mais um espaçamento maior. Então, a gente se vê, daqui 15 dias a gente se vê de novo. Daqui 15 dias a gente se vê de novo. Para ver como tá, para dar tempo deles conseguirem aplicar também. Exatamente, que é outra coisa, né? Também os pais, às vezes, nossa, tanta coisa nova para eles e não dá tempo para eles verem se ele funciona, se tem alguma coisa que eles estão com dificuldade. Então, acho que dessa forma é um processo que tem um andamento bom e dá para os pais, assim, esse tempo também de aprendizagem. Tá. E, Cami, o que você diria, assim, no sentido de qual que é o momento de um pai ou uma mãe buscar um atendimento, tanto de orientação parental quanto para o filho? Porque essa coisa, isso que você falou, né, de será que isso é normal ou não? Como que geralmente as famílias chegam para você, assim, em que momento elas veem que não, tá na hora de eu buscar um profissional? Hoje, acho que muito papel bem importante da escola. Então, tem muitos pais que chegam até mim através da indicação ou de escola ou dos pediatras, que são comportamentos que aí já estão mais estabelecidos como comportamento problema. E aí, né, alguém falando para esses pais, olha, talvez é importante dar uma olhada nisso. Os pais vêm, então, para entender. E muitos na surpresa, outros não.
assim, puxa, eu não imaginava que meu filho estava com essa dificuldade. Eu não sabia que esse comportamento era um comportamento problema, porque eu tô acostumado com ele a ser dessa forma. Eu só tenho esse filho, né? Às vezes tem muito isso, do pai que não tem mais de um filho, e aí, ou às vezes nasce o segundo filho, e aí eles veem que... Não, peraí. Acho que tem uma coisa de errado. Isso. Né? E pais também chegam que estão daí. Esse é um comportamento que está trazendo já muito sofrimento para a família. Né? Puxa, e aí, o que a gente faz com esse comportamento? A gente não tá. Todas as ferramentas que a gente tentou não dão mais certo. Tá. Então a gente achou que é a hora de vir. E hoje tem um movimento que eu percebo das crianças mais velhas, de 10, 11 anos, que tem os amigos que vão para terapia, né? Os amigos que vão na psicóloga. Tem muito mesmo. E aí eles querem vir, porque daí, mas eu acho que eles conversam entre eles, pelo que eu entendo, né? Eu vou na psicóloga. O que é uma psicóloga? Eu falo sobre as minhas emoções. E aí eles querem vir. Então tem muitos, hoje eu também tenho muitos pacientes que pedem para os pais, eu quero ir na psicóloga. Muito interessante isso. Muito interessante, que acho que também tem muito a ver com essa abertura de falar hoje mais sobre saúde mental. Sim. E muito desse papo aí que rola entre as crianças, que hoje também é muito mais comum as crianças estarem em processos de psicoterapia, que antes, né, lá atrás nem era só para, né, casos muito mais graves. Isso. Exato. E você acha que hoje em dia existe ali uma expectativas no geral que são irreais sobre o comportamento da criança, sobre como a criança deve se comportar? Ai, sim. Hoje eu vejo muito um processo, assim, de adultização das crianças. Tá. Então, os adultos esperam que as crianças sejam muito mais maduras do que elas são, porque elas são crianças. Então, é óbvio que ainda precisa ser dito. Vejo muito isso. Então, esperar que os filhos tenham comportamentos de crianças, ou às vezes de adolescentes, e a gente fala, olha, seu filho só tem 5 anos. Ele não vai conseguir fazer isso agora, porque ainda não está na idade dele adquirir essa habilidade. Sim. Então, acho que vejo bastante isso, e daí a orientação de pais é ótima para a gente ajustar expectativas, alinhar expectativas. Não, o que uma criança de 5 anos faz? Como que uma criança de 5 anos pensa? Então, eu acho que isso é muito forte, e vejo até pela demanda dos pais, né? Hoje os pais estão muito esgotados também. Exato. A saúde mental dos pais também está em xeque. Então, acredito que até por essa baixa tolerância e frustração dos pais, muito, né, o nível de estresse muito alto, o nível de ansiedade muito elevado. Então, chegam em casa, ainda se deparam com as questões normais, que a gente que trabalha com infância sabe que são questões normais do desenvolvimento da criança. Mas para os pais aquilo às vezes é demais. Eu percebo isso também, né? Às vezes, os pais, ainda mais os adolescentes que estão ali dentro da clínica, que já são adolescentes que têm um pouco mais de dificuldade, já tem que fazer uma aula particular fora da escola, já tem que fazer algumas coisas, né, fora. E aí, eles... Parece que tem uma exigência, assim, de que aquela criança, aquele adolescente, ele vai ter uma reflexão de aquilo é importante para minha vida, por isso eu vou fazer. Coisa que nenhum adolescente vai fazer, sendo típico ou atípico, assim, né? Sim, eu acho que não é do desenvolvimento dele. Exato. E é normal, né? Sim. Mas eu acho que, às vezes, nessa confusão, percebo isso muito, porque dentro da clínica também chegam muitas crianças superdotadas, né? Sim, que daí todo um conjunto específico, né? Exato, porque daí também tem essa alta exigência, tanto dos pais quanto das próprias crianças, e elas conseguem realmente, às vezes, dar conta de demandas, de fazer coisas dentro da escola que são mais complexas, e aí demandas do dia a dia, elas são crianças assim como outras crianças, né? Até por conta desse desenvolvimento assíncrono mesmo. E como que você coloca isso, assim, Cami, para os pais? Como que você consegue orientar esses pais sem que eles fiquem tanto na defensiva? Porque eu acho que hoje, também por conta dessas informações que a gente tem muita informação, muito acesso, eu acho que esse ficar na defensiva também é algo que é muito forte, assim, né? Porque, claro que eu não quero errar com meu filho. Se eu tô tendo filho, que pai que quer errar? Nenhum, eu acho. Nenhum. Né? Então, como que você faz para pontuar isso, assim? Até para as psicólogas que trabalham com orientação parental. O que você indica? Tá. Aí também vai um conjunto de habilidades, acho que não, né? Vai um conjunto de habilidades do psicólogo. Acho que é muito também como a gente traz a informação para os pais. Obviamente que se você falar assim, olha, vocês estão errando nisso, você já vai causar um fechamento imediato desses pais. Como que eu gosto de trazer? Exemplos. Então, eu trago exemplos do comportamento.
E geralmente a gente tá falando de comportamentos que não estão dando certo. Então, que os pais já têm uma resposta X a esse comportamento. E o resultado disso daí vai ser Y. Então, olha, toda vez... Vocês já perceberam que toda vez que o fulaninho grita com vocês, e vocês falam, então, quer saber, eu não vou mais falar com você por 2 dias, ele fica mais explosivo, ele fica mais irritado, por exemplo. Aí, o que eles vão ter que falar? Eles vão ter que analisar essa situação aqui, Fazer eles pensar. Fazer eles pensarem. É verdade. Então, vocês acham que essa ferramenta está funcionando? O que os pais vão falar? Não está funcionando. Então será que a gente consegue pensar juntos aqui sobre outras formas que sejam melhores para esse comportamento? O quê? Geralmente também tem essa... Mas eu já tentei tudo. Não, mas eu já tentei, não. Daí você pode até falar assim, tem pais que você fala, não, mas isso eu já faço. Eu já faço. Eu já faço. Não, sim, você faz, mas você já percebeu que você faz assim? E talvez a gente só tenha que dar um ajuste fino, uma coisa que não é nada muito fora desse planeta. Então eu acho que quando a gente traz os pais para eles serem pessoas ativas nesse processo de reflexão, a gente ganha um pouco mais de abertura para falar sobre assuntos difíceis. Na minha prática, eu acho que é uma estratégia que funciona muito melhor do que você já chegar... Porque isso é humano, né? Quando alguém mostra para você que você está fazendo errado, se você falar, dependendo da forma que você fala, a primeira coisa é se fechar. Exato. Que ninguém gosta de ser pego em algo que não está fazendo bem. Eu não gosto, você não gosta. Sim. É difícil, às vezes, a gente receber até no mundo corporativo os feedbacks. Exato. Feedbacks, não, como assim? Ninguém gosta. Nada a ver isso que você tá falando. Não, eu não sou assim. Eu reajo mal quando falo alguma coisa negativa pra mim? Não falo nenhuma. Justo eu, psicóloga. Eu sou tão perfeita, gente. Eu não tenho erros, não cometo, não tenho falhas. E aí, então, quando eu acho que a gente traz pra essa reflexão, os pais se abrem muito mais. Eu acho que tem um ganho importante, e daí pensando que o ganho é para criança ou para adolescente. Exato. Também. Legal. Não, porque eu vejo até os conteúdos dentro do teu Instagram mesmo, né? Você traz bastante essa responsabilidade para os pais dentro do desenvolvimento da criança, mas isso não fica de uma forma invasiva nem agressiva no sentido de a culpa é toda sua, né? Você está fazendo tudo errado. Fica de uma forma mais acolhedora, no sentido de, olha, você tem responsabilidade, vamos olhar para isso? É um convite, assim, né? É um convite, é bem isso. Acho que quando a gente... O chamar a reflexão é um convite. E talvez daí, obviamente, pensando aqui, não tinha pensado sobre isso, mas o meu Instagram traduz muito o meu tom de trabalho no consultório. Então é isso. Então os posts são também a forma que eu conduzo o trabalho clínico com os pais. Então vamos pensar juntos. E vamos ver ferramentas. Que acho que isso é outra coisa para os psicólogos pensarem nos processos de orientação, assim. É o que eu penso, principalmente também em crianças pequenas. O que os pais precisam? Eles precisam de ferramentas. Exato. Então, se você abre em casa a tua caixa de ferramentas, só ter um martelo não funciona. Você precisa ter um martelo, você precisa ter uma parafusadeira, você precisa ter uma chave de fenda, você precisa ter parafuso. Os pais também precisam de ferramentas. E a gente sabe, não tem uma ferramenta que funcione para todas as situações, não tem uma ferramenta que resolva todas as coisas. Sim. Então, é como se cada dia, cada orientação, você entregasse para os pais uma ferramenta nova. Então, hoje eu estou te dando martelo, amanhã eu estou te dando a parafusadeira, amanhã é o prego, amanhã é a chave de fenda. Então, você está construindo com os pais também conjuntos de habilidades novas que eles precisam ter à mão. Então, puxa, deu um cano, estourou aqui, caiu um quadro, o que eu vou fazer? Vou pegar aquela ferramenta, essa ferramenta funciona para esse problema. Exato, e até é legal assim de explicar para os pais, né, que nem sempre aquela ferramenta que funcionou ontem vai funcionar hoje, mas não é por isso que ela não funciona em outros momentos, assim, né, dessa questão de saber flexibilizar também, entender que nem sempre vai funcionar daquela forma. Exatamente. Senão eu acho que eles ficam também muito rígidos, assim, ó, tentei o que você disse uma vez e não funcionou. Uma vez não deu certo, é isso. Uma vez e não deu certo, não funcionou. Eu fiz até um post recente sobre estratégias lúdicas para usar com o seu filho. E daí, olhando o comentário, que foi um post que viralizou, assim, vários pais assim, mas aí eu vou brincar para tudo?
Mas os meus filhos têm que me obedecer, eles têm que aprender a me ouvir. Ah, eu vi, eu acho, que foi um que tava falando sobre o pai, né? Isso, Pra manejar as comportamento. brincadeiras, porque né, a gente sabe que Sim. o lúdico funciona Quem chega mais muito. rápido, né? Pra escovar os Isso. dentes. E o que Vamos a gente ver. tá treinando? A gente tá treinando o cérebro a ouvir um comando dos pais através da brincadeira, e isso torna esse comportamento muito mais fácil em outros contextos, quando você precisa falar, não corra na rua. Aham. Vai aumentar a capacidade da criança de te ouvir porque ela tá mais conectada com você. Exato. Ou mais óbvio que você não vai passar o dia inteiro falando, oi, tudo bem? Oi, copo, você está falando com o seu... Né? Não, você vai usar em alguns momentos. Mas é meio isso que você falou. Quando Daí você quer chamar a atenção da criança. Isso, quando você quer tirar a criança ali de um estado emocional, né, muito intenso. Então, para momentos específicos, ferramentas específicas. Exato. Nossa, isso funciona muito. Tem um dos grupos lá da clínica que eu tenho com as menininhas e elas são todas pré-escolares, né? E aí, eu no começo parecia... Porque era a primeira vez que eu tava trabalhando com pré-escolar, eu não tinha tanto costume, mas daí acabou ficando aquele grupo, eu falei, não, deixa que eu pego, né? E eu gosto de criança pequena, assim, mas aí eu comecei a cantar pra elas. Quando eu comecei a cantar, mudou! Foi muito doido, assim, sabe? Muito doido. Ao invés de... Na hora que a gente ia começar o grupo pra chamar a atenção delas, daí eu canto a musiquinha e tudo mais, e elas vão indo pra um lugarzinho. Parece uma coisa tão sutil, tão assim, né? Bobinha, mas, nossa, funcionou muito. muito. E aí é isso, né? Quando elas não estão prestando atenção, faço uma voz diferente, faço alguma brincadeirinha, e aí parece que o cérebro ativa. Isso, né? Porque isso envolve daí a função executiva, Exato. a criança volta a pensar. Pronto. Sai do estado automático. Sai do estado automático. Perfeito, legal. Ô, Cami, tem alguma coisa... porque você virou mãe, né? Sim. Então, tem alguma coisa que mudou, você acha, dentro da tua prática, depois que você virou mãe? Sim, com certeza. Eu acho que isso até é legal a gente conversar, porque você não será impedida de construir uma carreira de sucesso dentro da psicologia infanto-juvenil se você não for mãe. Porque a minha construção profissional foi de antes de eu me tornar mãe. Né? Eu acabei sendo mãe bem mais velha, aos 41 anos. Até porque dei foco em outras áreas da minha vida antes disso. Mas você queria ser mãe antes? Inicialmente até eu não tinha tanto esse desejo. Mas à medida que depois que eu casei, que eu virei madrasta, esse desejo começou a ficar mais aflorado. Mas não era algo tão presente em mim. Entendi. Eu queria casar, ter uma família, mas filhos não necessariamente estavam no projeto. Sim. Apesar de amar a infância. E aí, a minha vida, né? Então, tava lá. Tava talvez um dia. E aí, Então, eu construí a minha carreira orientando pais, atendendo crianças sem ser mãe. Então, todo o meu nome foi construído antes disso. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Então, isso não te impede de ser uma excelente profissional, de ter reconhecimento e de ajudar muitas crianças e muitos pais. Porque senão seria até uma mentira. Eu falar, mas que já era, não era. Nunca fui. Antes, né? Até agora. Mas hoje, mãe, acho que tem processos interessantes acontecendo. Um é ver o desenvolvimento infantil todos os dias na minha casa e de ver como realmente tudo aquilo que a gente ensina para os pais, porque não são coisas embasadas, né, em vozes da nossa cabeça, mas em teorias comprovadas, como elas realmente funcionam. Acho lindo ver também esse desenvolvimento infantil na prática, no dia a dia, assim, no desaflorar de desenvolvimento emocional, cognitivo, social. É fantástico, assim, você fala, gente, olha, realmente eu tenho muita influência sobre esse serzinho que está em formação. Né? Porque muitas coisas, você convivendo com uma criança ali no dia a dia, você fala, gente, olha só, tá? Esses dias, minha filha, ela usa fralda, né? Ela tem 1 ano e 4 meses. Ela pegou o papel higiênico, ela tava, tipo, simulando que ela tava se limpando. Gente, comecei a dar risada. Falei, não deve estar fazendo isso de verdade. Falei, filha, o que você tá fazendo com o papel dela? Repetiu o gesto. Por quê? Porque naquele dia ela tinha me visto ir ao banheiro, fazer xixi. Olha e ela só, observou, né? E à noite ela tava reproduzindo. Ou seja, o poder daquilo que a gente faz. De exemplo para criança. Tá, mas meio que me perdi aqui, mas... Então, voltando isso. E acho que hoje, obviamente, eu tô muito mais conectada, atendendo mães, com essa experiência que é realmente muito forte em termos de transformação para uma mulher. Isso é inegável. Então, hoje, quando eu recebo uma mãe, eu consigo me relacionar, assim, com ela nesse sentido de saber na pele o que são noites com privação de sono,
o que é viver dividida entre a culpa de trabalhar e estar em casa, os desafios, porque mesmo conhecendo muito sobre desenvolvimento infantil, isso nunca vai tirar a minha vivência com os desafios que eu tenho já. Sim. Né? Porque hoje a Helena já tá um pouquinho mais... Já tive os desafios da fase de bebê. Hoje os desafios dela crescendo e se tornando a própria pessoa dela. Uhum. Mas isso, então eu consigo me conectar com essa experiência, né, da maternidade. E isso, obviamente, impacta também na forma de atendimento dessas mães. Tá. E tem alguma coisa que você percebe que... Eu achei que isso que você falou foi muito interessante, assim, né? De você perceber que as práticas e das estratégias que você recomendava, que isso realmente funciona. Teve alguma coisa que... Algum processo ao contrário, assim, que você viu, puxa, isso eu falava sem ter tanta noção do como realmente acontece, eu acho que tem que mudar a forma de falar isso para os pais. Eu acho que talvez pensando em mães que estavam assim no momento que tinham acabado, já tinham um filho e acabaram de ter um outro filho. Tá. Aí você, sabendo hoje como é o estado que uma mãe fica nesse pós-parto, acho que tem exigências que talvez a gente tente fazer dessa mãe no sentido de orientação, que ela não vai conseguir fazer naquele momento. Porque justamente isso, ela tá privada de sono, ela tá uma bagunça emocional por causa dos hormônios dela, ela tá com a energia física dela totalmente alterada. Então, hoje acho que eu entendo muito mais, talvez nesses processos, assim, puxa, não, acho que a gente precisa daí fortalecer muito mais essa mãe, talvez, nesse respeitar desse tempo dela. Talvez nesse momento ela não vá conseguir colocar isso em prática, não porque a ferramenta não funcione, mas porque o estado emocional dela não tá legal agora. E aí, o que você recomenda para essa mãe, por exemplo? Aí eu focaria muito mais, pensando agora nas orientações, em coisas de autocuidado para ela. Em primeiro olhar para ela. E aí depois... então, daqui a um tempinho, vamos te dar um mês, talvez. Né, você acabou de ter o teu filho, né? Teu filho tá com 2 meses, tá com 1 mês. Você tá com outro mais velho, com esse mais velho, faça isso. Mas lembrando que você também está se curando de um processo. Eu lembrei do teu post do Flamingo. Ai, sim. Ficou tão bonito. Conte um pouco para as pessoas. Vamos ver o post também. Vamos. Porque foi um processo muito meu, assim. Eu realmente tinha uma ilusão de que eu ia ter a Helena e que no dia... Não digo no dia seguinte, mas que eu ia sair trabalhando e fazendo as coisas que eu fazia normalmente. Eu realmente acreditava nisso. Sabia que eu ia ser transformada, mas eu não sabia o quanto. E eu lia muito esse material, assim, digo, sobre a saúde emocional da mãe, porque eu lia muito sobre isso quando eu tive a Helena, assim, eu vou voltar a me sentir normal de novo? Quando que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Quando que eu vou conseguir fazer as minhas coisas de novo? Porque é isso, você olha no espelho e você nem se reconhece mais, né? Porque sim, você não tem tempo nem de tomar banho, às vezes. E aí, obviamente, que as tuas prioridades também vão mudando. E eu lia e cheguei nessa metáfora que o Flamingo, quando ele tá cuidando do seu filhote, ele perde a sua cor. Porque é um amor e uma entrega de uma forma tão intensa que ele mesmo se doa tanto que ele perde a cor. Que é justamente o que acontece com as mães. E foi o que aconteceu comigo. E aos pouquinhos, como eu coloquei ali no post, eu fui descobrindo formas de me reconectar comigo mesma. E como aquela metáfora falou, aconteceu comigo. A minha cor foi voltando. Então, aos pouquinhos, eu comecei a lavar meu cabelo, comecei a ter tempo para ler, comecei a ter tempo para sair com as minhas amigas, ter um tempo com meu marido. Aos pouquinhos, respeitando esse processo, consegui voltar a trabalhar. Que no começo eu falava, gente, como... Eu pensava isso. Como as pessoas têm filho e trabalham. Eu realmente não conseguia entender como que eu ia amamentar e trabalhar e voltar para casa. E para mim era um conceito assim muito avassalador. Sim. Então até isso muda. Sim. Porque o teu corpo também está num processo que você você não consegue temporariamente fazer muitas coisas que você tem que se planejar naquela rotina de 3 em 3 horas para você estar perto do seu bebê.
E aos pouquinhos, isso você falou tempo... que você demorou ainda, né, pra voltar a trabalhar. Demorei. Eu achei que eu fosse trabalhar com 3 meses que eu ia voltar pro consultório. Mas eu acabei voltando mesmo com 6, 7 meses depois que a Helena nasceu. A trabalhar. Porque foi o tempo que eu precisei para que a minha cor voltasse. Para eu realmente começar a entender, ter o tempo com ela e me reorganizar. Para as demandas ali da vida anterior, vamos colocar assim, né? Uma das perguntas que fizeram até na caixinha, né, é se você teve algum planejamento antes de engravidar mesmo, dentro do consultório, né, enquanto profissional. Como que você fez isso? Tá. Você atende sozinha no teu consultório, né? Atendo sozinha. Então, eu não tenho uma clínica, né? É só o meu consultório mesmo. E aí eu tava tentando engravidar, mas eu não sabia quando isso ia acontecer. Tá. Então, eu fui construindo, sabendo do meu plano, já uma reserva financeira, né? Então, tentando separar sempre um pouquinho ali já do meu faturamento para isso, porque eu não sabia quando ia acontecer e sabia que ia ficar daí sem nenhuma entrada. E então quando eu me tornei mãe, eu tinha esse planejamento, essa reserva, né, para um X período de tempo, para manter o pagamento ali de despesas básicas e para algumas outras coisas que eu precisasse. Tá. Mas eu acho que é normal todo psicólogo, todo profissional liberal, na verdade, ter esse medo. Muito. Eu mesma tenho muito medo. Como que eu vou engravidar? Isso, e eu tinha muito assim, né? E quando a gente é psicólogo, a gente tem esse apego com os nossos pacientes, assim. Puxa, o que eu vou fazer? Como é que meus pacientes vão ficar sem mim? Como que eles vão ficar sem mim? E, meu Deus do céu! Então, eu sofria realmente com isso. Sim. E aí, também foi meu plano daí de montar uma estrutura de apoio. Então, os pacientes que eram mais graves, eu encaminhei. E realmente tive que fazer um encaminhamento, assim, olha, não acho bom pro desenvolvimento dele ele ficar sem o apoio da terapia, então vou te encaminhar para XYZ. E aí montei uma rede de encaminhamentos, que são geralmente os profissionais que eu encaminho quando não tenho agenda. Sim. E no meu consultório, teve uma outra psicóloga que ficou atendendo os meus pacientes, mas aí em contato comigo, me passando o que estava acontecendo, a gente conversando sobre isso, e que ela teve uma postura muito assim mas era um risco mesmo assim, de temporariamente estou atendendo você enquanto a tia Camila não volta. Tá. Quando a tia Camila voltar, você vai ter a opção de escolher se você quer continuar com a tia ou você quer voltar com a tia Camila. Então, eu encontrei uma parceira que pôde fazer isso. E ela absorveu temporariamente um bom percentual da minha agenda. E tiveram os pacientes que não quiseram fazer com mais ninguém e quiseram ficar me aguardando. Então, tiveram essas 3 coisas que aconteceram. Então, encaminhamentos de pessoas que eu sabia que por mais que quisessem me esperar, não seria bom para a criança. Sim. E essa responsabilidade, né? Que você teve de fazer isso. Porque eu acho que é muito mais fácil você falar, me espera, né? Que exatamente. Então, a responsabilidade que você tem com a vida daquela criança. Com a vida daquela criança. Eu falei, eu não posso fazer isso, né? É muito sério. Então, sim, infelizmente, mesmo que eu não queira, eu vou te encaminhar. E os pais entenderam, né? Desses pacientes. Sim. E daí, depois, essa minha amiga que atendeu, ela atendeu, inclusive, no meu consultório. Então, era uma psicóloga que ela chegou em Curitiba, mas ela já tinha bastante tempo de clínica em outro estado. Ah, legal. Então, ela conseguiu ter até essa disponibilidade de agenda, de fazer esse suporte. Então, talvez até uma dica, se a pessoa é sozinha, às vezes você encontrar essa psicóloga, ter também uma psicóloga parceira que confie muito e que ela consiga fazer uma supervisão e acompanhar esses pacientes dela, e daí sabendo que sim, é um risco os seus pacientes quererem ficar com outra pessoa. Sim. Mas eu digo assim que foi muito bonito isso, eu digo assim, foi bonito mesmo, eu recebi com muita gratidão, que eu diria assim que hoje eu tenho, acho que 95% dos meus pacientes voltaram. Os pacientes que eu perdi, entre aspas, foram os pacientes que eu encaminhei porque precisavam ser encaminhados. Mas 95% voltou. Não, a gente quer voltar com você. Não, a tia Camila voltou. Eu quero voltar a falar com a tia Camila. Então, acho que isso muito fala sobre o vínculo. Fala sobre... Muito. O trabalho que você estava fazendo, construindo até então. Até então. Então, diria para as psicólogas não terem medo, né? Confiarem no trabalho que elas fazem até aqui.
e que vai dar tudo certo. Tem o tempo de ajuste, só precisa construir estratégias, pensar estrategicamente o que você vai fazer, como você vai comunicar aos seus pacientes, né, que tem isso, montar isso também. Eu estar com 4 meses de gestação, até porque eu falei, puxa, vai que alguma coisa dá errado, e daí eu ainda vou ter que trabalhar com a criança esse conceito. Sim. Então, deixei, claro, teria um risco natural que tem da gravidez, mas aí, com 4 meses, eu contei e fiz até uma brincadeira com eles. Eu levava os adesivinhos de menino ou menina, tipo, chá revelação. Legal. E daí perguntava pra eles, tia Camila, tem uma surpresa pra contar pra você. Eu falava, sabia que tem um bebê na barriga da tia Camila, então você vai ver a barriga da tia Camila crescendo. E eu queria saber, o que você acha que tem um menino ou uma menina? Legal. Aí eles gostaram, eles foram envolvidos nesse processo. E vários, os mais velhos principalmente, tinham um apego muito grande, Helena, assim. Daí chegavam, conversavam com ela. Ai, que bonitinhos. E muito engraçado, esses vários pacientes, assim, que gostavam dela, quando eles chegavam no consultório que a Helena ouvia que a voz dele eu estava atendendo, a Helena se mexia muito na minha barriga. Que legal. O poder, né, da conexão, assim, já muito, muito interessante. Foi uma experiência, assim, atendendo e grávida que eu tive, assim, com as crianças, que eu falei, olha que incrível isso. Nossa, mas que legal, assim, essa comunicação não só para os pais, né? Assim, de, olha, tô grávida, vou ter que parar de atender, então, beleza, vamos organizar operacionalmente, né? Mas de ter esse cuidado com a criança também. A criança. Que é o teu paciente, Que é o meu paciente, no final das contas. Eu queria que eles participassem disso também. Muito legal. E daí, outra dica, né, para os psicólogos, então, vocês já terem um planejamento de quando vocês vão parar de atender. Né? Eu queria muito parto normal, então eu não tinha uma data exata, mas eu tinha ali mais ou menos quando seria. Acabou que teve que fazer, eu tive que ir para uma cesárea mesmo, mas então eu sabia, até dia tal, eu Você parou de atender quanto tempo antes? 3 semanas antes. Tá. Porque daí eu também me dei... Eu cuidei tanto já dos filhos de tantas pessoas. Eu falei, puxa, eu vou me dar esse direito de também curtir a minha filha um pouquinho. Sim. Então, eu queria fazer as coisinhas finais, que eu não tinha tempo de fazer. Nossa, mas eu achei que até você ficou muito mais. Sim. Não. Eu fui até, acho que 37 semanas. Nossa, você ficou muito? Eu fiquei bastante. Porque eu tive uma gravidez muito boa. Ah, então... Eu não tive nenhuma intercorrência, eu me senti muito bem durante a gestação toda. Então, a minha energia era mais ou menos... a mesma. Daí, mas no finalzinho eu falei, não, agora eu tenho esse direito, né? Sim. Deixa eu curtir esse período da minha vida que, enfim, foi tão esperado. Então agora vamos aproveitar isso e ficar tranquila para a chegada da Helena. Que legal, que bom. E Cami, vamos falar de projetos futuros também, né? Vamos. Então, me conte um pouquinho assim, ó. Então, o teu nicho hoje em dia tá voltado, né? Tanto para essa questão das orientações parentais, do atendimento clínico, mas você também trabalha com profissionais, assim, né? Essa questão dos cursos e até de orientação, né? Para quem não sabe, a Cami tem um Close Friends lá e ela coloca várias dicas mais voltadas para profissionais, às vezes para psicólogas, até de carreira, né? Então, conta um pouquinho quais são os teus próximos passos, teus próximos planos aí. Então, sim, né, hoje a minha atuação, então, é essa atuação clínica e abrir muito essa atuação hoje de formação de outras profissionais. Então, é uma coisa que eu estou investindo, porque gosto muito desse projeto de você ensinar outras pessoas a fazerem aquilo que você sabe fazer bem. E assim como tive essas oportunidades da Maria Lúcia e de outras profissionais, também quero dar oportunidade para outras pessoas. Eu acho muito gostoso ensinar, realmente, para mim é algo que me motiva. Então, em andamento, tenho... dia 12 e 13 de junho, um curso que... Vamos colocar lá o curso. Legal. Que vai ser junto com a Manuela Baima, também uma psicóloga maravilhosa, né? Infanto-juvenil. E a gente vai falar sobre o TDAH, então do diagnóstico, a intervenção. Legal. E vai ser presencial, né? Aqui em Curitiba, então uma oportunidade incrível. Até para quem segue a Manu, por exemplo, né? Que é lá de Fortaleza, vai estar aqui em Curitiba. Então tá imperdível, vai ter muito, muito conteúdo prático, assim, mão na massa. Também... eu estarei em Fortaleza, no Mão na Massa, que é um evento da Manuela Baima e da Camila Santos. Vou dar uma palestra sobre orientação de pais para intervenção no TOD, que faz parte de um treinamento internacional que eu tenho. Ah, legal. E também eu tenho meu Close Friends no Instagram, hoje dando dicas para profissionais. Estão lá, se você ainda não está lá dentro, gente, tem que entrar, porque tem conteúdo daí prático de marketing, posicionamento, atendimento. Sim. E também tem processos de supervisão. Então, isso eu recebo essa pergunta, você dá supervisão? Sim, E dou, sim. Então, tanto para essa construção do seu nome como sua marca, como
supervisão daí realmente técnica. Clínica, aham. Clínica, né? Dentro Tá. da TCC, da cognitivo-comportamental. Legal. E aí tem outras coisas, né? Que em breve a gente vai poder falar, que você já Exato. sabe. Mas daí você volta pra cá pra gente falar. Eu vou pra falar. Então, esse eu não vou dar esse spoiler, mas é uma coisa muito legal É. pra quem é psicólogo, né? Exato. Então, esse é o próximo também grande projeto desse ano. Legal, muito bem. Bom, Cami... não, peraí que tem mais perguntas Tem da mais uma? caixinha. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui da pergunta da caixinha, que ótimo. Tá, Cami, então uma das perguntas que surgiu, de pais mesmo, né, é como lidar com a questão dos eletrônicos, o uso de celular, como dar limite, porque, eu não posso falar pro meu filho não usar, porque senão ele fica excluído na escola, né, até que ponto que isso é saudável, não é saudável, enfim. Então, acho que essa é uma questão aí que a gente pode quebrar ela. Uhum. Então, existe hoje, né, recomendações bem específicas sobre o uso de telas, de tempo de tela para determinadas idades. Então, acho que isso já é um ponto inicial para os pais observarem. Uhum. Então, crianças pequenas, a gente sabe que até os 2 anos de idade, 0 tempo de telas, o recomendado. Uhum. Aí, crianças maiores, um pouquinho mais. Uhum. Sobre o aspecto da socialização, eu diria o seguinte. Então, crianças mais velhas, a partir ali dos seus 10, 11 anos de idade, eles têm hoje realmente uma interação social em jogos. Isso acontece. Sim, Então, quando bastante. os pais falam sobre isso, né, os pais não estão errados nesse sentido. Uhum. Porque é uma ferramenta, sim, para as crianças conversarem com outros amigos. Mas aí, ainda é responsabilidade dos pais orientar a quantidade de tempo. Então, tem pais que deixam crianças de 10, 11 anos ficarem até, 2 da manhã em jogos online, conversando com pessoas estranhas. Ou até mesmo pela qualidade do sono dessa criança e o impacto que vai ter no comportamento dela no dia seguinte. Não é recomendado. Então, mesmo que você deixe seu filho jogar, ainda é sua responsabilidade enquanto pai. Tempo que ele pode ficar. Então, tem que ser um tempo que ele ainda consiga dormir, descansar. Uhum. Fui até numa palestra com 2 médicos especialistas em sono, 2 neurologistas, e eles falaram que as crianças precisam de 10 a 11 horas de sono. Então, os pais precisam estar atentos a essa necessidade. O tipo do conteúdo desses jogos. Não é também porque seu filho quer jogar e socializar que você tem que deixar ele estar em qualquer tipo de plataforma. Uhum. Então, você sabe de verdade o que teu filho está jogando? Então, senta lá, observa, se mostra curioso, se mostra interessado, já é uma forma de conexão. Sim. Se você achar que não é inapropriado, você tem o total direito e dever de dar um limite saudável para o seu filho. Então, não é porque todo mundo joga que ele vai jogar aquilo. Sim, exato. Se não estiver alinhado com os teus os valores familiares e nem com aquilo que você acha que é saudável para o desenvolvimento dele, diga não. Você vai se arrepender depois, se você não disser o não agora. Uhum. E também monitore esse jogo. Tem chat ao vivo? Ele tá conseguindo conversar com pessoas desconhecidas? Ah, não, ele só tá no chat com os amigos mesmo dele da escola. Aí é outra situação, né? Muito diferente. Muito diferente. Ok, tá num ambiente ali com os amigos, é um ambiente mais protegido. Sim. Então, realmente tá cumprindo uma função de socialização. Uhum. Senão, também ele tá conversando com qualquer pessoa que, infelizmente, tem muita pessoa mal intencionada. Sim, a gente pode querer até fechar os olhos para isso, mas existe ainda muitas questões, né, envolvendo abuso, né, compartilhamento de fotos íntimas de crianças e adolescentes, porque muitas vezes foram atraídas, né, por pedófilos nessas plataformas. Exato. Então, ainda é muito a responsabilidade dos pais nesse sentido. Uhum. Então, eu diria isso, atentar para a idade do seu filho, o tempo de tela que ele pode, né, ter acesso. Se o seu filho for mais velho e já estiver nessa onda da socialização, atentar ao que tipo de jogo, tempo que ele fica e com quem que ele está conversando. Uhum. E aí também, hoje eu vejo crianças, às vezes, tão pequenas com o celular, né? Crianças de 5, 6 anos que já têm o seu próprio celular, usam, às vezes, o WhatsApp, têm acesso aí. Quando a gente pensa de rede social, você não consegue filtrar o que teu filho assiste. Uhum. Então, é muito melhor para uma criança pequena estar numa tela grande, uma televisão, Exato. né? Do que uma criança pequena estar com uma telinha aqui que você não sabe, na verdade, o que está acontecendo. E os conteúdos passam muito rápido. Uhum. Então, a coisa que me apavora é ver crianças pequenas. Quando eu vou em lugares, as crianças pequenas estão com o dedinho, assim. Procurando, né? Procurando. Os pais não sabem o que elas estão procurando. Os pais não sabem o que elas estão tendo acesso. Sim. Isso é muito perigoso para o desenvolvimento delas, no geral. Se for para deixar, então vamos fazer
minimizar esses danos, né? Então vai assistir só tal coisa lá na TV, assim, né? Não deixar que a criança tenha esse controle. Eu acho que esse que é o problema, de dar o controle pra criança. Sim. Ela sabe que horas que ela vai jogar, ela sabe o que ela vai assistir. E aí, isso não tá dentro do poder da criança, até porque o cérebro dela não tá desenvolvido pra ter essa responsabilidade de escolher aquilo que é bom pra ela. Exatamente, vem naquilo que a gente falou, né? Da adultização da criança. Exato. Que passa por isso também. Ah, não, mas ele sabe quantas horas ele pode ficar. Uhum. Não, ele não sabe, ele não tem maturidade ainda pra decidir isso. Seria a mesma coisa, vamos dar um exemplo bem drástico aqui pros pais. Sim. Seu filho pode amar um revólver, uma arma de fogo. Você vai dar o revólver, uma arma de fogo pro teu filho só porque ele acha fantástico? Não, porque uma arma de fogo é perigoso. É perigosa pro teu filho. Colocar a vida dele em risco, a vida de outras pessoas em risco. Sim. Então, não, né? Quem compra o celular para uma criança são os pais. Quem paga a conta do celular são os pais. Então, quem decide sobre o uso do celular também são os pais. Perfeito. Muito bom. Isso aí. Então, e para terminar, temos uma dúvida muito boa aqui. Tô curiosa. Hoje, o que significa ser uma boa mãe para você? Uma boa mãe para mim é uma mãe que está conectada emocionalmente com seu filho. Então, uma mãe que está atenta às necessidades emocionais. Uma mãe que sabe com quem são os amigos do filho, que sabe quais são as preferências do filho, que sabe o que o filho não gosta, tem essa conexão emocional. E uma mãe que passa tempo de qualidade com seu filho. Ser uma boa mãe, para mim, é também passar um tempo de qualidade. E ser uma boa mãe é ser uma mãe que dá limites. Perfeito. Porque os limites, eles protegem. Perfeito. Muito bom. Acho que É isso, resumindo. Muito bom, muito bom. Fechou muito bem. Cami, muito obrigada, foi muito legal ouvir todas as contribuições que você tem. Acho que você tem muito conhecimento e muita coisa para compartilhar, realmente. E, enfim, espero que você tenha gostado de participar aqui do podcast também. Obrigada, Dai, pelo convite. Foi muito gostoso, assim, né? Falar sobre isso, dar essas dicas, compartilhar um pouquinho da minha história profissional. Foi bem gostoso. Foi emocionante em alguns momentos aqui também. Que bom. E logo você tá de volta. Tá bom, novidade. Isso aí.